Olá, me chamo Luísa de Marilac. Inicialmente desejo agradecer a Márcia Muniz, presidente da Aporte e gestora da Abrat, e também a Lucila Turrini, que é diretora da Uniabrat e vice-presidente da Aporte. Agradeço também a todos os países participantes deste evento. Minha formação profissional é como terapeuta holístico, psicanalista, também trabalho com terapia sistêmica. E o tema da minha palestra é Ciência e Oráculos, técnicas de leitura do campo energético. No decorrer da palestra, nós vamos falar sobre a ciência em relação aos oráculos e eu vou me ater a um oráculo em específico, o Mahalila. Qual a relação dos oráculos com a naturopatia? Aqui eu separei oráculos que são bem populares, bem conhecidos. O I Ching, o Mahalila, que é um jogo hindu, e o tarô. Eu conheci o Mahalila no ano de 2019 e foi uma época de crise que eu estava passando, mudanças e muita coisa se transformando. E uma amiga que estava terminando a sua formação como facilitadora do jogo, ela é como um estágio, né? Ela tinha que fazer o jogo para outras pessoas. E ela me convidou. O jogo foi fantástico, fantástico e uma modificação que logo em seguida eu procurei, os estudos do Mahalila. E eu me formei como facilitadora no ano de 2020. O tarô, ele já me acompanha há bastante tempo. Os oráculos fazem parte da minha vida, são parte da minha trajetória. E quando conheci o tarô, eu era adolescente. Eu era adolescente e confesso que para mim, o interesse era em ver o futuro. Só que as coisas foram se transformando com o tempo. Logo depois que eu passei pela primeira iniciação do Reiki, isso há mais de 30 anos atrás, depois retomei os estudos do Reiki, para que eu pudesse complementar todas as etapas e trabalhar com ele hoje como mestra em Reiki. Mas quando ele entrou na minha vida, o estudo de um dos símbolos, ele tem 22 traços. E isso me chamou a atenção, porque o tarô tem 22 arcanos maiores. E aí começou uma busca também, eh, de estudos mais profundos. Aí vem a relação da ciência com os oráculos. Eu cito aqui o oráculo, em primeiro lugar, exatamente pela história que eu acabei de contar. Eles fazem parte da minha vida. Então, eu venho evoluindo à medida que estudo e compreendo um pouquinho mais sobre essas ferramentas terapêuticas. A ciência tem sua forma de trabalho. Ela faz experimentos, ela observa e assim ela encontra hipóteses e caminhos. E isso também me chamou a atenção porque eu comecei a me observar. A vida é uma experiência e cada um passa pela vida com os seus experimentos, com os seus encontros e desencontros. Mas quando a gente começa a se observar de uma maneira mais intensa, e é nesse momento que os oráculos entram como peça fundamental nessa observação. Ciência e oráculos, quando unidos, têm uma potência muito grande. E o jogo, de uma forma ou de outra, ele incentiva o cliente a se conhecer, porque é uma forma de você, não digo driblar o ego, mas de você trazer este ego para uma proximidade da terapia. Aqui nós vamos começar agora a falar sobre o Mahalila, um jogo hindu que não se sabe quando surgiu. Mas o que nós temos hoje no presente são os escritos de Harish Johari, que foi um escritor, filósofo, músico, um estudante da arte, e a família dele preserva todo esse estudo do Mahalila, que ele associou também nesses estudos à psicologia analítica.
Os oráculos, em especial para mim, o Mahalila, é uma ferramenta, potente de trabalho. Ele auxilia o terapeuta. O sentido que faz o Mahalila para mim é exatamente os estudos da ciência em relação ao campo de energia, aos sentimentos. Agora nós vamos passar aqui ao tabuleiro do jogo em si. Um dos livros que vão estar listados no final da palestra, os livros que são para mim fontes de conhecimento muito importantes para a realização do meu trabalho. Antônio Damasio, ele nos fala sobre, em primeiro lugar, vir o sentimento e não o verbo, e não a verbalização ou a expressão de alguma coisa. E os antigos provavelmente sabiam disso, porque aqui nós temos os elementos que compõem esse tabuleiro. Cada linha do tabuleiro, são 8 linhas, está relacionado a um elemento. Essa primeira linha do jogo, o elemento terra, um elemento sólido, ele representa o físico e também está associado à concretização. Não adianta eu ter uma ideia no centro superior, acima da minha cabeça, eu abrir uma terceira visão e ter insights e não colocar isso em prática. É a mesma coisa de eu falar que eu vou fazer uma palestra e ela não vai acontecer sozinha. Se eu não sentar aqui, se eu não gravar essa palestra, se eu não montar os slides, ela não acontece. Então, existe uma ação, uma disciplina, um querer, uma vontade. Esse chakra, ele está relacionado à sobrevivência, à materialidade. A próxima linha do tabuleiro corresponde ao elemento água. Aqui nós temos os relacionamentos, a flexibilidade, estar aberto às mudanças, o deixar fluir e fruir a vida e ter prazer de estar vivo. O elemento água, ele está relacionado à sexualidade, a o gostar de si mesmo, né? Ter prazer de sentir a vida em si mesma. O elemento fogo corresponde à terceira linha e ao chakra do plexo solar. É aqui que nós temos o nosso poder de ação, o nosso poder pessoal. E precisamos utilizar desse poder da nossa individuação para dar prosseguimento ao nosso autoconhecimento e evolução da nossa espiritualidade. Caso contrário, nós ficamos presos no mundo da matéria, vivemos somente pelos prazeres do mundo físico, nos perdemos no meio das emoções, no elemento água, exatamente por não associar os 3 elementos. Na alquimia, tudo na natureza é transformado e acontece através desses 4 elementos. Esse chakra também está relacionado à nossa força de enfrentamento da vida, a nossa coragem. Dando sequência aos elementos e a nossa quarta linha do tabuleiro, nós temos aqui o chakra cardíaco. O chakra cardíaco é uma ponte que liga os 3 chakras inferiores aos 3 superiores. E à medida que nós vamos subindo de linha, o jogo vai ficando mais sutil. Quando a pessoa começa a usar o poder pessoal e a descobrir e a se amar e a se expressar de uma forma diferente na vida, ela quer compartilhar com o outro as suas descobertas. E aqui tem uma decisão a ser tomada para que possa passar para o outro nível. Ao nascer na Terra, nós nos esquecemos de quem somos. E vem todo esse aprendizado até que na casa 6 é a casa do desapego. Porque da casa 1 à casa 5, nós temos toda a nossa história de vida. Nós nascemos, recebemos a educação do pai e da mãe, depois recebemos a educação que vem das escolas, da sociedade, das instituições.
Até que chegando na casa 6, nós fazemos uma escolha. Nós temos que nos desapegar para que possamos descobrir a nossa maneira de ver o mundo, para que possamos, ter as nossas experiências de vida. Quinta linha, o elemento éter, está relacionado ao chakra laríngeo, é o chakra da garganta. Aqui é a expressão, comunicação, o conhecimento, como nós expressamos os nossos sentimentos, como nós compartilhamos aquilo que somos. Sexta linha do jogo, sexto nível, é é chamado de austeridade. Por quê? Aqui a pessoa já não foge mais do que ela tem que viver. Ela não foge nem do sofrimento, nem da alegria, nem do sucesso. Eh, Ela não tem medo da vida. Ela está disponível para a vida. A cada centro de energia desse, nós temos as glândulas dos órgãos físicos. Nessa sexta linha, quando tomamos essa consciência do que somos e do que viemos fazer neste mundo, esses insights, essas ideias e colocar em prática essas ideias, ela ela está associada à manifestação aqui no físico. Então, por exemplo, cada centro de energia, o centro de energia da coroa, que é o mundo real, que já nós vamos falar sobre ele está associado diretamente ao chakra da base, à terra. Então, se eu tenho um pensamento, um planejamento, uma tomada de consciência de algo que modifica as minhas atitudes, a minha ação, ela tem que ser praticada através do corpo físico, através da expressão de alguma coisa, ou do silêncio ou da fala. A ação em si, ela pode estar tanto no silêncio, no movimento ou na reflexão, mas existe a consciência do que fazer naquele momento com aquele insight, com aquele lampejo de ideia que surge naquele momento, com aquela inspiração. Do mesmo modo, o chakra da laringe, ele está diretamente ligado ao chakra abaixo do umbigo, ao segundo chakra, ao elemento água. Então, é expressar de forma que os sentimentos possam fluir, é aceitar o meu lado humano de que eu sou um todo com a natureza, eu não sou nem maior, nem melhor, nem pior, eu sou parte dela, eu sou um com ela. E eu tenho o direito de errar, acertar, dizer sim, dizer não, são as experiências da minha vida. Eu tenho o direito de me dar os parabéns pelas minhas vitórias, assim como me levantar novamente, mudar de rota. A escolha é minha. A força desses 3 centros inferiores para realizar o que esses 3 centros superiores nos solicitam. E aí, aqui, quanto mais sutil esses chakras, existe uma confiança, existe um prazer em ser e fazer realmente aquilo que você tem que ser neste mundo. Cada um tem a sua habilidade que foi sendo lapidada, desenvolvida. O sétimo chakra, o chakra da coroa e o poder real, o mundo real, aqui, vamos dizer, é a consciência de não usar o poder que se tem para manipular a vida do outro, a energia do outro. Não existe um centro de energia maior, melhor, pior, não. Existe um trabalho em conjunto, existe uma unidade. Didaticamente, eles são separados para que possam ser explicados. O chakra da terra é Yang, o próximo é Yin. Então, o giro no sentido horário, o próximo no sentido anti-horário. Por isso o jogo ele vem serpenteando. Quando você chega, você muda a direção do jogo, você segue até a casa 9 e aí você muda a direção do jogo da casa 10 a 18. Quando a gente pega esse punho de espada, e a questão do jogo não é simplesmente subir. E a sensação que o ego tem é, quando eu ganho o jogo, quando eu chego na casa 68, a iluminação,
O jogo, ganhar o jogo, ele é ganho a todo dia, a toda hora, a todo momento, quando você se dispõe a ser e fazer o que é necessário. E manter essa energia que mesmo estando lá no alto do tabuleiro, ele nos remete para casa 3. Então, nós não estamos livres de, eh, do orgulho, da vaidade, e a compreensão desses valores não é um julgamento, mas é você saber que se amar, se respeitar, é você ter algo para dar ao outro. Porque se você não tem nada em si mesmo ou não busca nada em si mesmo, você vai buscar onde? Você vai fazer a, projeção nos objetos e nas outras pessoas, para que a responsabilidade da sua vida seja colocado na mão do outro. O oitavo nível, na linha do absoluto, masculino e feminino são um só. A energia, só existe uma energia. Aonde você coloca a sua atenção, você está colocando o poder da sua energia. Aqui nós temos os centros de energia, que nós acabamos de ver, e sobrepondo aqui o tabuleiro do Mahalila, a gente consegue sentir nessas imagens a dimensão desses centros de energia. Os centros de energia, eles percorrem a nossa coluna. Então, aqui nós temos a linha central do tabuleiro, como nós vimos, a localização desses centros de energia. É mais ou menos, né, a localização de cada um deles pelos estudos que são feitos energeticamente. Uma Halila e um campo sistêmico do jogo. Esse campo, quando a pessoa traz a questão para o jogo, aí me recordo novamente das palavras de Antônio Damasio, que é como jogar no lago uma pedra e ele forma ondas. Então, é a movimentação desse centro energético. No jogo, quando lançamos o dado, nós provocamos esse movimento. Esse campo energético, a ligação e a confiança entre terapeuta e cliente faz com que esse campo energético esteja pronto para receber as informações, as orientações do jogo, não para dizer faça isso ou faça aquilo, mas para que o jogador possa saber perguntar, possa saber chegar à resposta realmente essencial para a sua vida. A psicologia analítica e o Mahalila, unidos, nos levam a conhecer de uma forma mais intensa e profunda os mecanismos de defesa, as barreiras que colocamos de forma muito sutil para não ser, não fazer o que é necessário. E nem sempre percebemos a nossa procrastinação. Traímos fatos e acontecimentos para justificar a nossa inércia. As máscaras são utilizadas dentro dos vários mundos que vivemos: a família, a sociedade, a escola, e são os papéis também que exercemos. Mas quando a gente se agarra a essas máscaras, de uma forma ou de outra, a gente acaba se desintegrando, porque a gente perde a noção da nossa real identidade. Essas máscaras, elas surgem através também de padrões de comportamento. São padrões repetitivos de comportamento que não percebemos. Quando procuramos a terapia, quando procuramos o jogo, nós somos levados a nos desapegar de tudo isso, desses padrões comportamentais, para encontrar a nossa essência, sem medo de ser, de errar, de fazer, tem prazer de viver, independente
dos desafios que aconteçam, porque as pessoas também têm uma triste ilusão de que vou fazer terapia, não vou ter mais problemas. O terapeuta também é um ser humano. E eu acho muito interessante ele poder também ser atendido por um outro terapeuta, para que ele possa tratar também as suas questões. Aqui nós temos as reações que, eh, são parte do humano, né, é parte do humano. A gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar este lado humano. Eu não posso errar, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito para ser amado. E aí o Mahalila, ele traz em cada aspecto da do inconsciente dentro das casas do jogo, eh, ele mostra para nós onde é que está a raiz disso. Independente do que tenha acontecido, no passado, nós temos o agora, o presente. A função da terapia é trazer o jogador para o presente, para o aqui e agora. Estamos nos encaminhando para o final da palestra, e essa foi a questão levantada no início dela. Qual a relação dos oráculos com a naturopatia? É uma relação dinâmica que integra conhecimentos. E a naturopatia mais os oráculos é uma potencialização da terapia de autoconhecimento. Os oráculos e a naturopatia, eles despertam o grande jogo da vida que existe dentro de cada jogador, que somos nós. Os oráculos, eles são ferramentas poderosas que se apresentam com a mesma linguagem do inconsciente. Tornar-se um bom jogador é uma transformação diária. Só mesmo, eh, aceitando o convite da vida, a cada dia que ela se apresenta com novos momentos, com fechamentos de ciclos de vida, a gente sente que já está diferente o momento, de que você está deixando todo um processo de aprendizado e se encaminhando para novas oportunidades. O equilibrar-se, como disse Einstein, é estar em movimento. E o significado da sigla LEME, liberdade, luz, expansão, mudança efetiva de vida. Foi uma inspiração que veio e aqui nós temos o ser com os seus centros energéticos ligados ao Mahalila, os dados do jogo, e o tarô, que é uma fonte de conhecimento fantástica. Quando eu iniciei os trabalhos do Mahalila, logo veio a inspiração dessa marca, Cubo da Vida Sincronicidade. Ao centro, o cubo, né? Ao centro da flor da vida, e com a evolução dos trabalhos, foi montada a terapia Leme, que é a junção dos oráculos, da ciência e de várias formas e técnicas de leitura energética, de leitura do inconsciente. O Equilibre-se, ele é a explicação da terapia Leme, dos 9 passos, e dentro dos 9 passos, a iniciação do Reiki. O cliente ele é iniciado dentro da terapia Leme ao Reiki 1 e 2, e ele é guiado nas suas autoaplicações, nas suas primeiras autoaplicações. Então ele se torna responsável e conhecedor dos seus centros energéticos, do seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Eu agradeço novamente a todas as pessoas que estão assistindo a este evento, a todos os terapeutas participantes e a direção de tudo isso a todos os países que se encontram aqui nesta jornada. O meu contato para que possamos tirar dúvidas, trocar ideias, conhecimentos, e eu estou à disposição. Aqui estão os livros, né, que eu havia prometido e acredito que vai ficar disponível, eh, os slides e a gravação dessa palestra para que as pessoas possam assistir. E aqui estão os outros livros e mais uma vez muito obrigada.